Bom dia a todos. Que lindo este bom dia, num domingo maravilhoso de sol, né? E que estamos todos aqui reunidos para aprender. Isso é muito importante, a cada um de nós. Hoje nós temos a alegria de receber a palestra aqui do nosso amigo Edivaldo Kulcheski, onde o tema é amar a si mesmo. De acordo com a palestra, a gente vai ver se ama, não é? Vamos pensar se nós estamos nos amando. Eu peço a gentileza de quem estiver portando o celular, colocar no módulo silencioso ou desligado, para que não venha interferir na palestra. Agradecemos de alma e coração o nosso Guilherme, com essas músicas maravilhosas que ele traz para preparar o nosso ambiente. Nós pedimos a gentileza que o nosso palestrante, nós não precisamos aplaudir o nosso palestrante no final da palestra. Por quê? O que nós precisamos fazer de agora em diante? Vibrar pelo nosso palestrante, vibrar por ele. Enquanto nós estamos vibrando por ele, o nosso pensamento está ligado no que ele traz para nós de bom. Nós estamos absorvendo e aprendendo. E importante, apreender, colocar dentro da alma, do coração, né? Então é isso. Porque palmas não tem, só para o nosso músico, certo? Vamos então fazer a nossa prece inicial e passar a palavra ao Edivaldo Kulcheski. Neste momento, nós pedimos a Deus, o nosso Pai, cheio de amor e de bondade, para todos nós, não existe exceções. Ele ama todas as suas criaturas, porque fomos criados com amor e para o amor. Ao Mestre amado Jesus, que veio pessoalmente nos ensinar o rumo que deveríamos traçar para encontrarmos a felicidade, superar as dificuldades. Aos mensageiros da paz, esses amigos abnegados, trabalhadores desta casa de amor, que quando aqui adentramos, eles nos abraçam, nos felicitam pela escolha de estarmos aqui. E enquanto estamos assimilando a palestra, aprendendo, eles estão ao lado de cada um de nós, analisando as nossas necessidades, que às vezes vão até durante o sono físico. Eles nos auxiliam sempre. Pedimos a eles também que, neste momento, envolvam o nosso irmão palestrante, para que ele nos traga a mensagem a qual aqui estamos buscando. E assim nós damos por iniciada a tarefa desta manhã. Que assim seja. Bom dia. Muita paz a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui para estudarmos a doutrina espírita. E hoje vamos tratar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Só que nós queremos separar, tirar o amar a si mesmo só. Vamos tratar dessa parte, para avaliar o quanto nós estamos nos gostando, nos amando, o quanto nós estamos fazendo com que essa nossa encarnação seja proveitosa pelo amor que nós temos por nós mesmos. Vamos ver se isso está acontecendo, né, Sueli? Para nós entendermos essa questão do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, ele começa esse capítulo puxando um ensinamento de Jesus. Certa vez, Jesus foi perguntado por um doutor da lei. Esse doutor da lei queria tentar Jesus. O que é tentar Jesus? O que é um doutor da lei? A época de Jesus, e não só a época de Jesus, mas antes e até os dias de hoje, isso acontece ainda.
nem tudo o que é revelado por Deus chega às pessoas, a todas as pessoas. Existem algumas pessoas que retêm mais conhecimento, mas não repassa isso para todo mundo. Àquela época de Jesus, essas pessoas que tinham mais conhecimento das revelações divinas eram consideradas doutores da lei. Eram mais preparadas, com mais conhecimento, mas só divulgavam aquilo que era interessante para eles que o povo soubesse. Então, um doutor da lei, uma dessas pessoas que tinha mais conhecimento, queria medir o quanto Jesus sabia. Então, por isso que ele queria tentar Jesus. E perguntou: mestre, o que é preciso fazer para encontrar a salvação e possuir a vida eterna? O que é preciso fazer para nós realmente salvar a nossa encarnação? E Jesus responde para ele assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E a teu próximo como a ti mesmo. Então, este é o roteiro, esse é o mandamento maior. Se nós seguirmos isso, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso espírito, e amar ao próximo, e amar a nós mesmos, esse é o roteiro que a nossa encarnação seguramente será muito bem cumprida. Teremos a salvação do nosso espírito. Que tipo de salvação? Nós não iremos fazer nenhuma ação que venha de encontro a causar danos para nós. Nós só vamos fazer o bem, só vamos amar ao próximo. Não vamos ter, em consequência, os efeitos de ter que resgatar alguma coisa errada que fizemos, pois nós só amamos. Então, se isso nós fizermos, estaremos salvos de todos os sofrimentos que, porventura, poderíamos cair se deixássemos de amar ao próximo. Dentro desse ensinamento, então, é que nós queremos lembrar, né? Jesus disse a quem que nós devemos amar? A Deus, ao próximo e a nós mesmos. E aí nós queremos pensar desse ensinamento essa parte aqui. O amar a si mesmo. Falar dessa parte hoje. Vamos medir hoje o quanto nós nos amamos. Precisamos falar, então, de um amor. Mas um amor verdadeiro que cada um de nós deveria ter por si mesmo. Por exemplo, cada vez que a gente tem um pensamento que não é bom, nós geramos uma série de energias e que essas energias são muito densas, chamadas energias negativas, que em consequência vão gerar enfermidades em nós. Então, a pessoa que tem pensamento negativo, ela se ama de verdade? Quando nós temos um sentimento que não é bom, uma mágoa, um rancor, uma tristeza, uma angústia, isso também gera uma energia negativa, uma energia densa dentro de nós. E, por consequência, vai alterar todo o metabolismo do nosso perispírito e do corpo físico, gerando mal-estar, desassossego e até enfermidades. A pessoa que tem mágoa, rancor, sentimento negativo, ela se ama como deveria se amar? Então, nós precisamos falar de amor. O quanto a gente se ama, o quanto a gente vigia os nossos pensamentos e sentimentos para que eles não sejam ruins, para que eles se tornem cada vez mais bons. Que nós deixe de guardar esses sentimentos que causam mal para nós. Nós vimos, durante as frases que a gente deixou passando aqui, que quem mais sofre é quem ofende. Mas o ofendido normalmente guarda mágoa. E aí quem é que sofre também?
o ofendido e o ofensor acabam sofrendo, porque um não soube, né, se relacionar com o amar ao próximo, e o outro não soube amar a si mesmo. Então nós precisamos cuidar disso, desse amor. Mas eu pergunto, é possível nós amar a Deus sem amar a si mesmo? Eu consigo amar a Deus sem me amar? Eu não consigo. Não é possível. É possível amar ao próximo sem amar a si mesmo? Também não. Então, dessas três orientações que Jesus nos passou, dessa norma de conduta do amor, amar a Deus, ao próximo e amar a si mesmo, eu devo começar ao amar a si mesmo para que eu consiga amar a Deus e eu consiga amar o próximo também. Por isso é importante que nós tratemos desse assunto hoje, para nós buscar se amar. Porém, nós devemos cuidar muito para não se tornar daí uma pessoa egoísta. Uma pessoa que daí vai querer se amar demais a si mesmo e esquecer dos outros. Por isso, é um cuidado que nós temos que ter. Na verdade, é uma linha muito fina. Nós vamos andar como está ali aquela senhora ali, né? É sobre uma trilha muito fina, em que eu devo me amar, mas não em excesso ao ponto de se tornar egoísta. Como que eu faço isso? Como que a doutrina espírita me ensina a fazer isso? Primeiro, eu tenho que achar qual que é o limite do excesso do amor próprio e quando eu estou entrando no egoísmo. Quando que isso acontece? É quando eu começo a dar excesso de importância demais para mim e esqueço de olhar ao próximo. Quantos de nós que há muito tempo não visita uma pessoa que é necessitada, um parente, um amigo, às vezes que está com uma enfermidade, que está doente, que está com um problema, e nós temos uma palavra boa para dar para eles, mas não vamos. Não dizemos nada. Sabemos que a pessoa está com problema, e no máximo uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp, que é moda hoje, né? Mas não vamos até lá. Isso quer dizer que nós não saímos do nosso estado de comodismo para ir atender e ir presente. Nós vimos também nas mensagens que o abraço cura. Então, nós podemos ir lá visitar esse amigo, esse parente, esse vizinho, a pessoa desconhecida, mas que precisa de uma aproximação. Se eu for lá e só abraçar a pessoa, eu posso ter solucionado muitos dos problemas dela. Então, eu tenho que sair também, eu tenho que me amar, mas não ao ponto do excesso do amor ao próprio. Quando que eu faço isso? Quando eu consigo igualar o amor próprio com o amor ao próximo. Eu encontrando esse equilíbrio, eu estou no caminho certo. Eu devo me amar, me gostar, me cuidar, mas sempre que eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, eu devo fazê-lo, para equilibrar esse amor. Porque eu tenho que amar ao próximo também. Está na diretriz que Jesus passou. Mas eu tenho que me gostar. Eu tenho que me gostar para poder amar ao próximo. Para ter amor para oferecer ao próximo. Conseguimos entender? Sim ou não? Sim. Vamos combinar aquela coisa que nós criamos aqui? Quando vocês entenderem, vocês fazem sim. Né? Quando não entenderem, vocês fazem assim. É um código que nós criamos aí. Dá para se entender, né? Então vamos lá. Então nós precisamos hoje falar de quanto nós nos amamos. Precisamos falar do nosso valor. O valor que vocês têm, que eu tenho, o valor que nós temos. Qual que é esse valor? Vocês se dão importância? Vocês imaginam quanto é o valor de cada um de nós?
Qual seria esse valor que cada um de nós tem? Está lá a resposta já, né? Nós temos um valor incalculável. Nós temos um valor incalculável. Nós somos muito importantes. Mas muitas vezes nós não nos valorizamos. Nós não damos o valor e a importância que nós temos. Muitos de nós, então, não se ama. Não se ama como foi orientado por Jesus. E eu vou dar aqui alguns motivos que nós podemos estar não nos amando. Existem dois motivos principais. Um é quando nós se deixamos depreciar por nós mesmos. Nós muitas vezes nos depreciamos, nós tiramos o nosso valor. Nós temos um valor incalculável, mas quando procedemos errado, contra os princípios éticos, morais, nós podemos estar nos depreciando, nós tirando o nosso valor. E outro motivo é quando nós deixamos outras pessoas nos depreciar. Nós aceitamos o que as outras pessoas falam de nós. Apesar que isso já é passado, né? Não existe mais quem fala mal do outro. Hoje em dia, século 21, 2018, era do conhecimento, então ninguém mais fala de ninguém. Ninguém deprecia os outros. É assim? Nós se deixamos se influenciar pelo que os outros falam? Quantas vezes a gente até muda de roupa por causa do outro? Porque a gente aceita muito o que os outros falam. Então nós temos duas situações que podem estar levando nós a não se amar como deveríamos se amar. Vamos ver a primeira situação, quando nós nos depreciamos. Quando nós criamos situações que tiram esse nosso valor, porque nós temos um valor incalculável. Eu vou provar isso para vocês daqui a pouco. Então, quando a gente não se gosta, que a gente não se cuida, nós vamos criar muitas más inclinações. O que são más inclinações? Uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa orgulhosa, egoísta, isso tudo são má inclinações. Jesus disse para nós ser tolerantes, nós somos. Para nós ser pacientes, somos. Para nós ser compreensivos, somos. Então, quando a gente deixa de fazer as virtudes que foram nos orientadas e agimos até de forma meio irracional nas situações, primeiro discutimos, falamos um monte de coisa, ofendemos pessoas, para depois ver que a pessoa estava certa e nós errados. E aí, por orgulho, a gente não aceita, mantém o erro. Isso é se depreciar. Isso é tirar valor de nós. Quando não fazemos esforços para vencer as nossas más inclinações e nos comprazemos com elas, nós mantemos essas más inclinações em nós, nós perdemos valor. Isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos. Isso significa que quando não nos valorizamos, quando nós não nos esforçamos o suficiente para querer vencer as más inclinações, nós perdemos valor. É fácil ser bom? É fácil eu vencer essas más inclinações que eu tenho? Agora, vamos ver, né, alguns exemplos para a gente entender. Depois a gente vai falar da resposta, dessa resposta da questão 909 ali.
A gente já percebeu o quanto se deprecia quando nós estamos tristes, desanimados, angustiados? Parece tristinho ou não? Parece, né? A gente fica assim. Uma pessoa triste, angustiada, como é que ela se comporta perante os outros? O que ela gosta mais de falar? Dos problemas que ela está enfrentando, das angústias que ela está tendo. O problema é que ela põe um ponto na vida e só fica falando daquilo ali por várias semanas, vários meses até. E aí, cada vez que se encontra ela, ela repete. E aí, cada vez que você vê ela vindo na tua direção, o que acontece? É bom? Que bom, ela vai vir contar os problemas dela para mim. É assim? A gente se arrepia, vem de volta lá. Meu Deus do céu, né? O que aconteceu com essa pessoa? Ela se depreciou, não se depreciou? Porque se nós olhamos para ela e dissemos assim, nossa, ela vem vindo de volta. Deveria ser o contrário, que bom! Essa pessoa me faz tanto bem! Como eu gosto dela! Aí ela teria ganhado valor. Nós somos assim. Às vezes a gente olha para o outro que vem vindo, mas nós, muitas vezes, estamos indo de encontro e o outro pensando, lá vem ele, lá vem ela. Não é assim? A gente se deprecia quando está assim. E a doutrina espírita ensina para nós que nós temos que mudar. Podemos sim ficar com um problema, angustiado, triste. Eu até uns meses atrás andava triste, o Atlético só perdia. Agora eu ando nas nuvens, né? Pelo contrário de um outro time aí, né? Bom, mas a gente tem momentos que tem problemas, mas esse problema ele tem que ser íntimo, pessoal, ali que eu consiga resolver, e não ficar alardeando para todo mundo o problema que eu tenho. Então, eu me deprecio quando faço isso. Deprecio ou não? Lembram? Às vezes que se deixamos vencer pela revolta, pelo rancor, pela mágoa, a gente se deprecia ou não se deprecia? Imagine uma pessoa que é cheia de rancor, o que ela fala? Como é que ela age quando está junto dos outros? Ela só fala mal, ela só agride. Você quer contar uma coisa para ela, ela já começa, não, isso não presta, isso não serve. Então, quando você vai falar com essa pessoa, você para, porque ela se depreciou. Nós somos assim também. Eu tenho um caso, lá no serviço, de um colega que, no final de semana, um final de semana ruim para ele, péssimo, ele descobriu que o filho dele estava envolvido em drogas, porque foi preso. Aí, a esposa passou mal por essa situação, pressão alterou bastante e ela teve que ser hospitalizada. E ele ficou em casa, o menino mais velho na cadeia, a esposa no hospital e ele com o menino pequeno em casa, só os dois. Para poder ir trabalhar segunda-feira, ele deixou o menino pequeno com a vizinha e foi trabalhar. Indo trabalhar, vocês acham que ele produziu igual produzia sempre? Não tem como produzir. A equipe de trabalho começou a ser afetada, porque é rotina, um passa serviço para o outro, e numa parte dele travava. Começou a acumular serviço ali, então vinha até ele, e daí para ele demorava para chegar nos outros. Começou a atrapalhar o serviço dos outros. A equipe se reuniu e vieram até a mim dizendo assim, olha, você precisa dar um jeito nele. Você precisa ir lá, ele não está trabalhando como deve. Ele está fazendo o corpo mole. A gente é espírita. Não é ir lá e brigar. O que a gente fez? Chamamos ele e perguntamos, olha, você não é assim, porque nós conhecemos as pessoas. Você não é assim, você trabalha muito melhor.
Tem alguma coisa errada com você? E aí ele contou esse drama. Filho preso, mulher internada, criança pequena na vizinha. Aí nós perguntamos a ele se ele poderia contar isso para os demais colegas, para os outros entenderem. Ele falou que sim. E quando aquela equipe se reuniu toda e ele contou a história, o restante da equipe se sensibilizou e pediu para que a gente dispensasse ele durante aquele período, uma semana, para ele poder resolver as questões do menino preso, da mulher no hospital e poder atender a criança. E que os demais iriam se desdobrar para poder suprir a falta dele. Assim foi feito. E quando ele voltou, dali a semana seguinte, aquela equipe era outra, ela se uniu, conseguiu se harmonizar, apareceu o amor entre a equipe. Imagine se a gente faz, naquele momento, de dar uma bronca nele por ele estar trabalhando errado. Então ele ia ter problema em casa e no serviço. Então, em vez de ficarmos revoltados e guardar mágoa, ter rancor, como a equipe lá no início estava querendo, nós fomos conversar. Porque geralmente essa pessoa que está revoltada, está rancorosa, ela está precisando de amor. De alguém que a ouça. Porque ninguém fica assim só porque quer ficar. Sempre tem um problema por trás. Então, quando eu me amo, eu amo o próximo. Eu consigo enxergar no próximo necessidades para ajudar. Então, quando eu estou assim, quando eu começo a ficar revoltado, rancoroso por alguma coisa que eu não devo, eu estou me depreciando. Precisa que tenha alguém que ame, que mostre amor para me ajudar. Porque daí eu saio daquela situação. Então, eu me deprecio quando estou nessa situação. Então, eu preciso evitar de chegar nisso. E quando eu ver que alguém está assim, que eu vá amar esse próximo, para que eu mude ele. Quando eu me acomodo, fico sem vontade de lutar, de fazer as coisas, vamos no centro domingo de manhã? Não, domingo de manhã? Não. Sol, dia bonito, eu vou dormir, né? Vamos então, daqui um mês, vamos programar para visitar o asilo? Não, um mês, não. Quando eu paro de ter atitudes para ajudar os outros, para fazer alguma atividade, para me amar também, porque quando eu ajudo o outro, eu estou me amando, eu estou me depreciando, tornando uma pessoa que não participa, que não está junto. Tudo isso é a situação de depreciação. Isso não está acontecendo aqui, né? Existe aquele outro lado também, quando nós nos deixamos vencer pelo vício, pela imoralidade, nós estamos enveredando também pelo desamor. A gente sabe que todo vício, quando ele está descontrolado, por isso que ele se tornou vício, ele afeta o nosso organismo. Qualquer substância química que eu venha ingerir em excesso vai me causar doença, enfermidade. Isso é se amar? Aquele outro cantinho lá, né? Ele olhando uma moça e lembrou da esposa em casa lá, né? Isso é imoralidade. Cada vez que eu ajo assim, eu estou desrespeitando alguém. E quando eu desrespeito, eu estou me depreciando. Então, respeitar, agir sempre no bem, isso é importante. O quanto nós fazemos sofrer os outros quando a gente sofre, quando não nos amamos. Quando nós não nos gostamos, nós fazemos um monte de coisas erradas e que afetam aqueles que estão à nossa volta. Então nós deixamos de se amar e deixamos de amar ao próximo também que está próximo de nós. Um outro exemplo aqui, o quanto é frustrante um filho ver o pai alcoolizado. O quanto esse pai se deprecia na frente do filho.
o quanto é frustrante os pais verem um filho se depreciando por estar envolvido com drogas. Então, existem quantas situações que nós hoje estamos deixando de se amar. E para nos amar, nós precisamos cuidar de uma coisa chamada autoestima. O que é autoestima? É o modo que a gente se sente. Como eu estou me sentindo bem? Eu faço coisas boas, me visto bem, me arrumo, faço tudo à disposição para trabalhar, porque eu me gosto. Eu gosto de estar ajudando os outros. Também tem a autoimagem, é como a gente se vê. Nós, cada um de nós, está hoje no corpo mais adequado para a nossa evolução. E quanto a gente olha para o outro, eu queria ter um corpo igual ao do outro, né? O cabelo igual ao do outro. Né? A gente fica olhando nos outros. Porém, quando nós estávamos preparando a nossa encarnação, nós ajudamos a moldar o melhor corpo para nós evoluir. Se nós viéssemos muito bonitos, se eu fosse parecido com o Brad Pitt, né? Talvez não estivesse dando palestra hoje aqui, né? Então, quando a gente quer ser muito bonito, por exemplo, quem sabe essa boniteza iria me tirar da evolução, do caminho da evolução. Tem um caso no livro Missionários da Luz, de uma senhora que estava preparando a sua encarnação, e quando ela foi ver o moldezinho, que é feito um molde, né? Ela se achou muito bonita. E aquilo iria prejudicar a sua encarnação, porque o esposo que ela havia escolhido para aquela encarnação era ciumento. E ela falou, pode colocar uns defeitinhos aí, vamos ajeitar, né? Para que eu consiga evoluir. Então, cada um de nós tem que se amar como é. Porque nós estamos na melhor condição possível para nós evoluir. Nós viemos aqui para evoluir, não para desfilar, né? Claro que temos que se cuidar muito do corpo que nós temos. Já não é grande coisa, então vamos ajeitar um pouquinho, né? Mas é esse que nós devemos amar. Respondendo àquela questão 909, que os Espíritos colocam para nós, se é difícil nós superarmos as nossas imperfeições, se é difícil ser bom, a resposta dos Espíritos é: basta esforços insignificantes e vontade para nós superarmos qualquer imperfeição nossa. Então não é difícil ser bom, segundo os Espíritos. Basta esforço insignificante e vontade. Então cabe a nós nos amar para que nós consiga sair dessa situação. E aí vamos falar um pouquinho da depreciação das outras pessoas que causam em nós problemas, né? Como que você reage se alguém dissesse para você assim: você não sabe nada, você é um inútil, você só tem defeitos? Como que a gente reagiria? Assumiria isso? Tem muitos que assumem isso. Aí baixa a autoestima. E aí a pessoa se deprecia, começa a ter pensamentos negativos. Não sirvo para nada, não sou bom, não sou isso, sou um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa. E aí começa a ter, daí, as depreciações pessoais. Porque ela se deixou levar pelo outro. Como que nós lidamos com essas depreciações que o mundo nos oferece por aí? Hoje nós estamos vivendo um caos na sociedade. Mas um caos premeditado pela espiritualidade. Nós estamos numa fase de transição de mundo de provas e expiações para chegar no mundo de regeneração. Para corrigir a sociedade, para nós se tornarmos uma sociedade boa, uma sociedade onde haja amor, onde a maioria das pessoas tenham tendência ao bem, é necessário que o mal apareça para ser corrigido.
Então, hoje há uma efervescência de situações negativas que está em ebulição. É corrupção, é drogas, vícios, é a violência, roubo. Tanta coisa que está em ebulição na sociedade. Mas lembre-se, não é a maioria que estão envolvido com isso. E isso tem que aparecer para que nós consiga corrigir. Não para nós aproveitar uma oportunidade e se tornar corrupto também, porque agora quem não faz está fora da moda. Não. Nós estamos aqui para ajudar a corrigir. Vocês são discípulos de Jesus? É uma pergunta de supetão assim, mas, né? Todo discípulo de Jesus, Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E que todo discípulo de Jesus ia ser conhecido como o sal da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Porque nesse momento nós estamos vivendo essa multidão de problemas na sociedade, e aí a espiritualidade, em nome de Jesus, veio temperar essa sociedade com sal, com discípulos. Os discípulos de Jesus seriam o sal da terra. Por exemplo, numa sala de aula de 40 alunos, quantos professor tem? 1. Se nós fôssemos preparar arroz para nós aqui agora, uma panelada de arroz, iríamos colocar 5 quilos de arroz e 5 quilos de sal para temperar? Não. Quanto de sal vai? Bem menos. Assim é. Essa multidão de pessoas voltado ao mal é o arroz. E é colocado pitadas de sal para dar o tempero. Pitadas de cristãos, de discípulos de Jesus, em meio a essa multidão, para que esses possam mostrar o bem, o amor, a paciência, o amar a si mesmo, o amar ao próximo, para corrigir essa multidão. Mas é preciso que apareça o mal para que ele seja corrigido. Então isso nós estamos vivendo hoje. E tem muitas pessoas que daí abaixam a autoestima dizendo, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo está acabado. Não! Muito pelo contrário. Vocês acreditam em Jesus? Jesus disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quem é que vai ficar aqui nessa transformação? Esses que estão tendo a chance de ser bom e não conseguem ser bom, ao desencarnar, serão encaminhados para um planeta de provas e expiações, outro, diferente da Terra. E quem é que vai ficando aqui? Os brandos e pacíficos. Então, nós que somos espíritas, que se dizemos discípulos de Jesus, temos que ser o sal, os que estão em meio a todo esse turbilhão, espalhando o bem. E aí há aqueles que ainda não fazem o bem, que tentam depreciar os outros e tirar essa autoestima dos outros, das demais pessoas. Então, como é que nós reagimos quando isso acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. É uma historinha chamada Criaturas Únicas. Conta-se que, certa vez, um grande artista, um grande pintor, viu um jovem sendo chamado de inútil, sendo maltratado, que ele não conseguia fazer nada direito. Então, esse grande artista pintou um quadro e, por humildade, por modéstia, não colocou o seu nome. Chamou o jovem e disse assim, eu gostaria que você fosse até a cidade, até o vilarejo próximo, e tentasse trocar, negociar este quadro pelo máximo de valor que você puder, mas não aceite menos que R$100. E aí o jovem pegou aquele quadro e foi. E começou a oferecer para várias pessoas. Um ofereceu R$10. Dizia que o quadro não valia nada. E o garoto insistia, não, mas eu preciso no mínimo R$100. E a maioria, o máximo que ele conseguiu foi 20.
Aí ele voltou, desanimado, falou para o artista que o máximo que ele conseguiu foi R$20. R$100, nem pensar, ninguém queria oferecer nada, né, naquele sentido. Então, esse artista disse assim, então agora você vai lá na galeria de arte, vai lá e mostra esse quadro para o avaliador da galeria de arte. Mas agora, vamos combinar, não importa o valor que lhe ofereçam, não venda este quadro. E aí lá foi o jovem. Quando o avaliador da galeria olhou o quadro, olhou assim, meu Deus, este quadro vale uma fortuna. Este quadro foi feito por fulano de tal. Eu conheço pelos traços, esse é um pintor excelente. O valor desse quadro é inimaginável. Meu jovem, diga o dinheiro que você quer, o valor que você quer que eu lhe dou por esse quadro. Mas ele tinha a recomendação para não vender por valor nenhum. E correu então, voltou lá para contar para o artista. Depois de ouvi-lo, o professor falou, meu jovem, você é como esse quadro. É uma obra única e valiosa. Como toda obra preciosa, somente quem entende do assunto é que pode saber o valor exato. Uma pessoa que está cheia de problemas, totalmente não se amando, como é que ela vai dizer coisas boas para nós? Como é que ela vai valorizar nós se ela não sabe se valorizar? Então, seria como aqueles outros compradores do quadro que ofereciam R$10 por um quadro que valia uma fortuna. Quando existe alguém que sabe o nosso valor, esta pessoa, ela não vai nos depreciar. Ela vai sempre nos ajudar a se elevar mais, a nos valorizar mais. Será que nós não estamos se desgastando demais e aceitando avaliações de quem não sabe reconhecer o nosso valor? E deixamos se depreciar por pessoas que não sabem disso? Nós temos um valor incalculável e não podemos nos deixar, fazer inferiores sem o nosso consentimento. Se nós deixarmos e consentir, nós perdemos o valor que os outros nos depreciam. Aquelas pessoas que não conhecem o nosso valor. Mas nós nos conhecemos. Não podemos consentir que os outros nos depreciem. E eu vou dar alguns motivos para que vocês não se deixem assim. Nós somos únicos. Não existe outra pessoa igual a nós. Não existe em nenhum lugar do mundo ninguém igual a nós. Ou existe? Não existe. Se nós somos únicos, então temos um valor incalculável, igual essa obra de arte única. E agora eu vou provar por quê. Quem é que nos criou? Quem é que fez nós? Deus. E quem é Deus? É o maior artista do universo. É o maior artista que existe. Deus nos fez com um valor inimaginável. Não devemos nos deixar abater. O maior artista do universo é que nos criou. Qual que é o nosso valor? E Ele nos ama. Ele sabe o valor que nós temos. Nós temos um valor extraordinário. Nós somos muito amados por esse artista que nos fez. E aí a gente vai dar bola para um vizinho que não nos conhece e que diz que nós somos chatos. E aí nós assumimos a chateza, né? Será que é assim? Como que a gente tem que demonstrar que a gente se ama, que a gente se gosta? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar uma folha de papel em branco aqui. Tá? Nós
podemos imaginar que a nossa vida, que nós, desde que encarnamos aqui, é uma folha de papel em branco. E essa folha de papel em branco, quando a gente está naquela fase de querer aprender tudo, quando nós éramos jovens, mais jovens, tem um monte de jovem aqui também, né? A gente tinha vontade de fazer muitas coisas. Nós éramos como essa folha. Nós fazíamos barulho. Nós queríamos aprender, né? Então aonde a gente estava lá, me ensine, eu quero isso, eu quero aquilo. Assim como essa folha, fazendo barulho. Aceitávamos tudo porque a gente queria aprender. Quando nós casamos, muitos aqui casaram. Aí, o que acontece no início do casamento? Barulho, não é? Muito barulho. A mulher faz a melhor comida que o marido gosta. 30 anos depois é assim ou não? Fazemos tudo que o outro gosta. O marido, né, leva a mulher passear, traz chocolate, dá flores. É assim? Mas no começo o casamento é bom, é gostoso. Mas, né? Quando começamos no trabalho, também, somos novos, queremos aprender, queremos fazer barulho lá no trabalho. A gente quer aprender tudo. Nós éramos como essa folha nova, aceitávamos as coisas para fazer bem, né? Para fazer quanto mais melhor. Nós se agitava, né? Quando alguém dizia, alguém quer fazer isso? Lá estava nós, né? Já ergui a mão, lá é nós que vamos fazer tal, né? Não havia obstáculos. Porém, a vida vai passando e essa motivação começa a ser depreciada pela inveja. Tem pessoas que começam a dizer, você é muito oferecido, você quer aparecer, você é isso. E aí estão falando que eu quero aparecer, então eu vou deixar, não vou mais aparecer. E aí a gente para de se agitar. Fazem muitas depreciações e começam a achar defeito em nós. E nós começamos a aceitar. Quando a gente começa a aceitar, é como se alguém tivesse amassando essa folha. É como se alguém tivesse fazendo com que nós assumíssemos que a inveja, aquilo que as pessoas dizem de nós começamos a trazer para dentro de nós e nos amassar. E ficamos assim, amassados. E quantos ainda tentam jogar nós para baixo, né? Joga nós para baixo. E ainda pisam em cima de nós. E aí nós ficamos todos achatados assim, né? E aí a gente pergunta agora, vamos fazer um pouquinho de barulho agora? E aí nós estamos todos depreciados. Por quê? Porque os outros começaram a falar coisas de nós e nós deixamos de manter a nossa autoestima em alta. Estamos assim, né? Sem fazer barulho. E aí começamos por medo, comodismo, fraqueza, falta de vontade, não enxergar mais o valor que nós temos. E aí, acabou o barulho do casamento, do trabalho, seja onde for. Vamos convidar pessoas para vir aqui na frente fazer uma prece, ajudar a cantar, dar palestra. Não quero fazer barulho mais. Agora eu estou depreciado. Não se ama, deixou de se amar. E aí o que a gente precisa fazer agora para voltar a se amar? O que precisamos fazer? Nós precisamos começar a resgatar o nosso valor. Nós precisamos se amar. É uma diretriz que Jesus falou. Eu preciso me amar, porque eu tenho que amar a Deus, mas se eu não me amar, eu não consigo amar a Deus. Se eu não me amar, eu não consigo amar ao próximo. Eu preciso resgatar. Eu preciso vencer as minhas más inclinações. E eu perguntei para vocês, é fácil isso? É fácil ser bom? Qual foi a resposta que eu ouvi?
que não era. E os espíritos dizem, o que eu preciso? Esforço insignificante e vontade. Então eu posso, se eu quiser. Eu tenho que vencer os meus vícios. Vamos colocar aqui para vocês verem essa resposta na íntegra aqui. Questão 909, olha a resposta. O homem poderia sempre, não de vez em quando, sempre vencer seus esforços, suas más inclinações? Sim, fazendo esforços insignificantes. O que falta é a vontade. Está aqui a resposta que a gente precisa ter. O que eu preciso fazer para voltar? Eu preciso desamassar. Eu preciso tirar de dentro de mim muitas coisas. Então eu vou me desamassar. Eu vou fazer assim, ó. Desamassar. Agora eu vou fazer barulho, certo? Por que ainda não fiz o barulho? Eu estou vindo na doutrina espírita, comecei a me desamassar. O que tem aqui nessa folha? Nós precisamos, então, perceber que por mais que eu me desamassei, eu aprendi o perdão, aprendi a tolerância, estou aprendendo a me amar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer ainda, hein? Não estou fazendo barulho. Por quê? Por mais que eu desamassei, ainda existem muitas marcas e cicatrizes. Eu não tirei de dentro ainda a mágoa que eu tenho. Eu aprendi sobre a mágoa, mas não tirei de dentro. Eu aprendi sobre o perdão, mas não perdoei. Eu aprendi sobre amar a si mesmo, mas não estou me amando. Tenho vícios, tenho um monte de coisas, de imperfeições. Para que isso aconteça, eu preciso de uma coisa muito importante. O que eu preciso para fazer, para voltar como eu era antes? Para eliminar essas marcas, essas cicatrizes. O que eu preciso? Para voltar a ser aquela obra-prima original, eu preciso de Deus. Quem é que me criou? Deus. Quem é que pode consertar eu? Deus. Então ele vai dar umas pinceladas em nós, mostrar para nós que vale a pena perdoar, vale a pena limpar, tirar mágoas, rancor de dentro de nós, para nós voltarmos a fazer barulho. Enquanto tiver cicatriz dentro de nós, não vai acontecer. Então, para que eu consiga tirar a cicatriz, o que eu preciso fazer? Me amar. Amar de verdade. Amar a si mesmo. Isso é o que eu preciso fazer. Obrigado. Porque quando estamos com Deus, Ele dá essas pinceladas em nós e conserta nós. E nós vamos se tornar aquela obra-prima original, sem mágoa, sem rancor, sem tristeza, sem angústia. Porque nós acreditamos em Deus. E tudo isso começa a desaparecer de nós daí. E começamos a brotar em nós as virtudes boas. Passamos a perdoar, passamos a amar, passamos a viver intensamente essa nossa vida. Então, através do amor, nós voltamos a ter valor, a nos amar, voltamos a ter autoestima, voltamos ao caminho da nossa encarnação. Não ficamos marchando parado, estacionado, guardando sentimentos que não são bons. Mas se não aceitarmos essa ajuda agora, vamos perder essa encarnação toda. Vamos desencarnar. E aí vamos ter que voltar em uma outra encarnação para tentar fazer isso de volta.
Por que não começar agora? Por que não aproveitar essa encarnação? Por que ficar perdendo tempo? Vamos nos amar. Vamos pegar mais um exemplo para finalizar. Quanto vale essa nota de 50 reais? Quanto vale? Muito bem. E se eu pegar essa nota, dobrar e amassar ela, quanto que ela vai valer? Nós não deveríamos ser como essa nota? Por mais que se pise, amasse, dobre, gaste, nunca perde o valor, é o mesmo valor sempre. Então nós temos que pegar esse exemplo para que nós não perca valor. Nós só vamos perder valor se nós aceitarmos nos desvalorizar. Precisamos nos amar. Deus nos fez com um valor imensurável. Temos um valor extraordinário, mas precisamos reconhecer esse valor. Reconhecer a nossa importância. Ver o valor que nós temos. E ver esse valor que nós temos é se amar. Por isso, urgentemente, é uma medida de urgência na nossa encarnação, nós nos amar. Conseguir passar essa mensagem, esse estímulo de vida para nós, a partir, de hoje, começarmos a ter um ânimo para nós viver mais, nos amando. Se eu conseguir, eu só posso desejar a vocês muita paz, muito obrigado, um excelente domingo, um resto de vida, esse restinho de vida que nós temos, que seja o melhor possível. Muito obrigado, muita paz. O nosso coração está aplaudindo Edivaldo Kulcheski, né? O nosso coração está aplaudindo. Isso é muito importante, porque assimilamos a mensagem. Muito bom. Muito obrigado, amigo. E vamos agora fazer... Oi? Volte sempre. Fazer o nosso sorteio, que nós temos...